no dicionário e vi o que é reacender o fogo. Gente, reacender o fogo é atear, alimentar alguma chama que está morrendo. Isso é atear fogo. Mas eu falei, bom, dentro dessa palavra, o que é atear fogo, dentro da palavra de Deus, que o Senhor quer falar para nós? Não é botar fogo em ninguém, nem alimentar fogo de ninguém. Obrigada. É voltar, restaurar, retomar. Voltar ao quê, gente? Voltar ao primeiro amor que a gente tinha com o Senhor. Restaurar a nossa intimidade com Deus. E retomar a nossa vida de oração, de leitura da palavra, de jejum. E nessa noite eu venho dizer para vocês que Deus não quer recomeçar. Deus quer reacender. É diferente de recomeçar, de acender. Porque Ele quer reacender aquilo que Ele mesmo já colocou dentro de você. Deus quer reacender exatamente isso. Mas nós, mulheres, no meio de tantas tarefas, tantas funções que a gente exerce, tantas dores, cansaço e tudo, às vezes, a gente permanece firme, né, diante de todo mundo, mas estamos cansadas por dentro. Então, o que Deus quer te dizer isso é: aviva o dom que há em ti. Esse é o tema. E em cima disso, eu trouxe só 3 tópicos. Primeiro, que eu sempre prego muito rápido, todo mundo sabe, né? Eu não demoro, e nem sei fazer essas pregações que demoram não sei quanto, não sou essa pregadora. Eu trago aquilo que Deus colocar no meu coração para nós. E o que Deus colocou em cima desse texto é 3 coisas. Primeiro, quando é que o fogo começa a se apagar? Primeira coisa, o fogo não se apaga rapidamente, de repente, não. Ele vai enfraquecendo aos poucos. Então, como é que esse fogo vai enfraquecendo a nossa vida? Através de cansaço emocional, sobrecarga sobre nós, dores, lutas demais, muitas dessas coisas. Por quê, gente? Muitas de nós aqui, nós crescemos acreditando que ser forte é legal, é bonito, é muito bom. Nós até somos admiradas, né, quando a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, pela nossa resiliência. Todo mundo admira isso em nós. E a gente vai levando a vida assim. Aí o que acontece? Quando nós éramos criança, o que ensinaram a nós mulheres? Ser filhas obedientes, dóceis, meninas comportadas, né? Amiga, companheira da sua coleguinha, sua amiguinha, não é isso? E alunas, nós temos que ser alunas, nota 10. Isso ensinam a gente, nós somos moldadas a isso. Só que quando a gente cresce, a coisa piora. Por quê? Porque nós esperam de nós e nós exercemos o que você tem que ser depois de ser adulta. Excelente esposa, quem é casada, né? Maravilhosa mãe, aquela mãe dedicada, que cuida dos filhos muito bem. E se você trabalhar fora, você tem que ser a profissional top. Todo mundo que trabalha ou trabalhou fora sabe disso. Tem que ser a profissional nota 1000. Por quê? Primeiro, você tem que chegar muito bem arrumada, muito bem perfumada e dar conta de toda a demanda do serviço. 1000 tarefas, você tem que dar conta de todas elas. Foi só eu que passei por isso? Não. Todas nós passamos por isso, não é verdade? E quando você chega em casa, você é aquela maravilhosa dona de casa, mesmo que você tenha uma secretária que trabalhe com você todos os dias, à noite sobra para você. Por quê? Porque ela já foi embora. Então, a janta ou o lanche, dar banho no menino, pegar na escola, dar banho no menino, dar comida, fazer a comida do marido, tudo isso sobra para você. Então, aquela dona de casa, para casa tem que estar limpa, perfumada, tudo no lugar, as roupas prontas, não é assim? E, além do mais,
Antes do marido chegar, depois de você fazer isso tudo, você tem que estar muito cheirosa e arrumada e pronta, disposta a tudo, ou não é? Então, o que acontece? As mulheres, nós passamos pela vida exercendo inúmeras tarefas, vocês já pensaram? Múltiplas tarefas, e nós damos conta daquilo tudo. Só que enquanto a gente tenta pegar o mundo com as mãos, às vezes a gente esquece, a gente quer segurar o mundo e esquece de segurar nós mesmas. Então, nós nos deparamos com cansaço de tantas tarefas, de tanta coisa que esperam que a gente faça. Então, a gente passa pela vida cuidando, trabalhando, fazendo isso tudo, mas cansadas. E pior, muitas não se permitem ser cuidadas por Deus. Sabia disso? Então, por que o fogo vai acabando? Por todas essas encargos e tarefas, e nós, às vezes, nos perdemos de nós mesmos. Nós acabamos nos perdendo de quem nós somos, exercendo tantos papéis. Segunda coisa, Deus chama mulheres para reacender o fogo. A palavra de Deus em Levítico 6:13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que fogo é esse? E que altar é esse? Diz que o fogo arderá continuamente. Esse fogo é o Espírito Santo de Deus. Ele arde continuamente mesmo. Por quê? É Ele que te aquece, Ele que te acalma, Ele que te renova, Ele que reacende em ti a chama do Espírito. Então, o fogo é o Espírito de Deus. E o altar é o seu coração. É onde esse fogo tem que estar dentro. O altar é exatamente o seu coração. E Deus não te chama a perfeição. Perfeccionistas, Deus não te chama a perfeição. Por quê? Porque Deus sabe muito bem que não tem nenhum ser humano perfeito sobre a terra, e nunca vai ter. Por quê? Só teve um. Quem foi? Jesus Cristo foi o único ser humano, o único homem que veio, como homem, sobre a terra perfeito. Então, esquece perfeccionismo. Perfeccionismo é completamente diferente de excelência. Você pode ser excelente no que faz, mas não precisa ser perfeccionista, porque quem corre atrás da perfeição nunca está satisfeito, é a pessoa insatisfeita eternamente, porque quando se depara diante de qualquer situação, ele não busca a perfeição, ele busca o defeito, que parece que a alegria é achar o defeito, porque já que ele é perfeito. Então, esqueça todo o peso que colocaram em você, porque eu estou falando que Deus não busca perfeição em ninguém, Ele busca disposição. Olha que diferente. Deus buscar de mim disposição do que Ele buscar a minha perfeição. Ele busca um coração disposto, um coração também disponível, em que Ele possa atuar. Então, por favor, irmãos, vamos esquecer a história da perfeição. E reacender o fogo é voltar à intimidade com Deus, é ir aos pés do Senhor e conseguir dizer: Senhor, estou cansada, eu preciso de Ti. Vai chorar aos pés do Senhor, vai entregar toda a carga, todo o peso ao Senhor. E o terceiro é como reacender o fogo. Primeiro, eu botei separando o tempo para estar com Deus. Claro, gente, dentro dessa agenda louca, maluca que nós temos, de tantas coisas que nós fazemos dentro de um dia, você tem que achar espaço antes, no fim, no meio das demandas, das suas tarefas, tudo isso você tem que achar espaço para Deus. Por quê? Você precisa de espaço para você, você tem que ter o tempo para você. Mas se você não tem tempo para Deus, você não vai ter tempo para você. Por quê? Quem vai te renovar? É o Senhor. Não é tempo para fazer unha e cabelo, não, porque no meio de toda essa demanda a gente arruma tempo. A gente não vai para o serviço descabelada com as unhas todas horrorosas, não vai mesmo. Você vai impecável. Então, você arrumou tempo para ir para o cabeleireiro, nem que você faça sozinho, não importa, mas você tem tempo para essas coisas. Então, o tempo que eu estou dizendo aqui, seu,
é de você se alimentar, de você crescer, de você deixar esse fogo aceso sobre o seu altar. E só com tempo com Deus. Oração sincera, oração simples. Não precisa de, mas eu não sei orar. Todo mundo sabe orar. Orar é falar o que você sente para Deus, pronto. Mas a irmã ora toda cheia de prosopopeia, de não sei das quantas. Cada um ora do jeito que sabe. Se a irmã sabe falar bonito, que fale. Quem não sabe, continua falando do jeito que sabe, porque os ouvidos de Deus estão atentos à oração que se fizer neste lugar e na sua casa, onde você estiver. O que você precisa é retomar a oração, o seu tempo com Deus. E isso não pode ser negligenciado. Se você tem uma demanda imensa, tem 1000 tarefas e dá conta de todas elas, você também consegue encaixar dentro disso tudo o seu tempo com Deus. Outra coisa é curando feridas no secreto. Claro que você pode curar todos os seus traumas, todas as suas feridas com uma psicóloga. É maravilhoso. Quem tem psicólogo para ir, apoio emocional, conversar, ela puxar coisas do passado, traumas, e você ficar emocionalmente equilibrado, mas você também pode tratar suas coisas que você sabe quais são, seus problemas, com você mesma. Porque quando você esconde as suas dores e negligencia os seus sentimentos, o seu corpo grita, sabia? O nosso corpo reflete toda a bagunça que está dentro de nós. Como assim? Como? Você tem ansiedade, cansaço excessivo, insônia, ausência de sentido. Tudo isso é seu corpo gritando que algo não vai bem. Tem alguma coisa errada. Isso é falta de clareza de saber quem eu sou, para onde estou indo. Porque eu não falei que você se perde de si mesma? E outra coisa, às vezes, irmãs, você carrega um peso que não é seu. Já se perguntou? O peso é do seu marido, não é seu. O peso é do seu filho, não é seu. O peso é da sua filha, não é seu. O peso é da sua família, não é seu, mas você carrega. Você acostumou a carregar o mundo com as mãos, não é? Então, você começa a carregar. Então, hoje, eu quero que vocês fechem os olhos e repitam comigo essa pergunta, reflita sobre essa pergunta. Qual peso eu estou levando que não é meu? Busca dentro de você, qual é o peso que eu levo e que não é meu? E aí, agora que você já respondeu essa pergunta, nós vamos fazer uma coisa. Você vai visualizar um grande saco na sua frente. Um saco bem grande, que nós vamos botar muita coisa, muita tralha nesse saco. Você vai visualizar esse saco bem grande. E nesse saco, você vai pegar esse peso que não é seu, que você vem arrastando pela vida, e vai jogar dentro desse saco. Fala, Deus, realmente esse peso não é meu. Bota dentro do saco. Aí agora, você vai fazer outra pergunta para você. Já que você identificou o peso que não é seu, que você carrega, você vai identificar os pesos que são seus, que você carrega. Que você também não precisa carregar, mas você sai arrastando isso pela vida. Vai lá e bota nesse saco. Então agora, esse saco está com alguns pesos. Você vai dar um nó leve, não dá um nó pesado, forte ainda não, dá um nó levinho, porque depois a gente vai desamarrar e ainda botar mais coisa nele. E deixa esse saco aí de lado. E nós vamos continuar, vamos caminhar. Então, dentro desse saco já está um monte de bagunça interior que estava dentro de você, você já jogou isso tudo dentro do saco. Agora, para reacender o fogo, nós falamos que tem que separar tempo para Deus, curar feridas no passado, mas tem uma coisa importantíssima, que é liberando o perdão. De novo, a pregação não é sobre perdão, mas o perdão faz parte. Se a gente quer reacender o fogo, nós temos que entender o que é perdoar. Liberando perdão. Aí eu te pergunto e você vai me perguntar também. Eu tenho que liberar se a pessoa nem me pediu perdão? Tem. Eu detesto a pessoa, eu tenho que perdoar? Tem.
mas foi ela que me feriu, eu não fiz nada, certo? Eu sempre falo que quem precisa perdoar tem razão de estar ferida, porque se ninguém te feriu, como é que você está aí? Tem que perdoar. Realmente alguém te feriu, alguém fez alguma coisa com você. Claro que tem pessoas que intensificam tudo. A coisa é desse tamanho, mas ela é emocionalmente tão carente que tudo vira um Deus nos acuda. A pessoa não olhou para ela, pronto, já virou um problemão. Aí ficou magoada, de bico. Não importa se você tem essa sensibilidade em excesso ou não. Ou se você, realmente alguém te feriu na infância, há 10 anos atrás, ontem, hoje mesmo, não importa. O que acontece? Quando você não perdoa, você fica arrastando essa pessoa pela vida, igual uma mala sem alça, para cima e para baixo, para cima e para baixo, e remoendo o que fizeram com você. O que acontece? Você sofreu um abuso, sofreu afronta, seja lá o que for, isso te feriu profundamente. Só que quando você não perdoa, você fica revivendo essas coisas. Toda hora você lembra, e o que acontece? Aquele sentimento de dor que essa coisa te fez há 10 anos atrás, ontem, ou você sente a mesma coisa de novo. Então você vai se ferindo cada vez mais, porque toda hora você lembra, toda hora você sente aquela dor. Então, meu querido, você quer ser livre? Quer ser liberta? Hoje é o dia. Libera o perdão. Libera essa pessoa, que isso é um peso. Libera esse peso de sobre você. Ah, não estou com vontade. Ninguém tem vontade de perdoar, vontade é de socar, não é? Me fez, vai levar um soco, não dá vontade, não é? Mas a palavra de Deus não ensina assim. A palavra de Deus fala que se não perdoarmos, tampouco nosso Pai Celestial nos perdoará. E você pensa que Deus te perdoou e você nem pediu perdão. Você não era nem nascido e Jesus já estava morrendo na cruz por você. Então, o perdão é um mandamento e não é vontade. Não estou com vontade, você não vai ter nunca. Ah, eu vou esperar, o dia que me der vontade eu vou perdoar. Esquece, você não vai perdoar nunca, porque não vai ter vontade nunca. Você não tem vontade, você não quer, mas você obedece. Ou seja, é uma escolha. Perdão é escolha. Eu escolho perdoar. Pronto. Então hoje, se você tem alguém amarrado com você no mundo espiritual, você vai soltar essa pessoa nesta noite. Você vai liberar essa pessoa. Então, vou dar um minutinho para você de novo abrir aquele saco e jogar dentro dele, não é a pessoa não, tá? Você vai jogar dentro dele a sua mágoa, sua falta de perdão e liberar essa pessoa. Sente essa pessoa indo, se afastando de você, porque é isso que acontece. Para o tormento, para a dor, porque você perdoou, deixa para lá, pronto, passou. Todo mundo abriu o saco, todo mundo colocou o que precisava ali da falta de perdão. Pronto. Então agora nós vamos partir para o quarto, que é crendo que nós estamos no top, como reacender o fogo, né? Liberando o perdão e crendo novamente no que Deus falou. O que Deus falou? Milhares de coisas, né? Nós temos uma Bíblia com milhares de coisas que Deus falou. Mas eu trouxe 2 Coríntios 5,17. Aliás, eu já trouxe várias vezes esse versículo, para ele ficar bem guardado no nosso coração, que diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Isso é o reacender. A mulher que se reacende, ela não é aquela que espera que as circunstâncias mudem, para ela poder se reacender em Deus, não. Ela busca dentro de si a mudança, ela muda de dentro para fora, mesmo que a situação continue a mesma. A situação é exatamente a mesma, mas você mudou. Algo aconteceu dentro do seu coração que você mudou.
Gente, é você se decidir levantar do chão, de dores, de cansaço, disso tudo, você levanta desse chão e fala, eu vou me levantar e vou viver aquilo que Deus escreveu para mim, aquilo que Deus tem para mim. O que Deus tem para você? Não é essa vida de dores, essa vida de cansaço eterno, não. Deus tem para você uma nova vida em Deus, o reacender de fogo, uma comunhão com Deus. Quando você tem paz, pode o tumulto estar em volta de você, que você continue em paz. Quem tem essa experiência? Você pode chegar num lugar, está agitado, tumultuado, você fecha os olhos e fala, Senhor, tira esse tumulto, não quero que entre em mim, fique aí, do lado de fora. Não quero tumulto dentro do meu coração, eu quero paz. Então você consegue ficar em paz no meio de uma agitação tremenda. O fogo, uma coisa eu quero que vocês... reacender o fogo não é apagar a história, mas permitir que Deus redesenhe o seu caminhar a partir de onde você se perdeu de si mesma. E uma frase que eu quero que você guarde: o fogo não vem com cobranças, não vem. O fogo de Deus não vem com cobranças, ele vem com amor e com presença. Ele vem com amor e com presença. Então, aprenda isso, que o fogo de Deus, ele vem sempre com muito amor e com a presença dele na nossa vida. Deus quer restaurar hoje mulheres aqui, tá? Muitas estão firmes por fora, mas estão cansadas por dentro. Muitas trabalham demais, servem muito, mas oram pouco. Muitas também têm um grande amor por Jesus, um grande amor por Deus, mas não têm alegria espiritual. Perdeu aquela alegria espiritual. E essa noite é noite da gente reavivar, deixar Deus reavivar o fogo no nosso coração. Porque o Espírito Santo de Deus ainda hoje aquece os nossos corações, cura feridas emocionais e reacende o fogo no altar. E reacende os nossos sonhos. Se permita ser tratada, cuidada pelo Senhor. E no final eu quero perguntar a você o seguinte: se você sente que o fogo diminuiu, venha no altar. E todas eu gostaria que viesse, né? Quem quiser, claro, trazendo o saco, que tem um monte de coisa para deixar aqui nos pés do Senhor. E quando você sair daqui, você não leve mais esse saco. Esse saco é para deixar nas mãos do Senhor, nos pés dele, e partir para a sua vida sem esse tanto peso. Mas você não vem por vergonha, mas vem com esperança de que Deus, com Ele tudo é possível e Ele vai alimentar a sua vida. Então venha trazer a bagagem de dores, e eu quero dizer que o mesmo Deus que acendeu o fogo é o mesmo que vai reacendê-lo hoje na nossa vida. Amém? Essa era a mensagem que eu tinha para você. É uma mensagem simples, mas que você medite nela. E arrume a bagunça que existe em seu coração, todo esse excesso de demandas, e busque em Deus o alívio, para que o Senhor possa... Eu queria os meninos que estão... Eles vão cantar uma música. Está todo mundo aqui com saco? Larga pesado, larga esse saco pesado, todo esse saco pesado. Você vai sair daqui aliviada, o fogo aceso no altar do seu coração e na sua vida. Você não precisa passar pela vida cansada, perdida de si mesma, não sabendo quem é você por tantas coisas que você faz. Não. Você precisa ter paz, mesmo que você desenvolva tantos... Vocês viram, gente, quantas coisas nós fazemos? Quantas coisas esperam de nós? Exigem de nós?
a mulher muito sobrecarregada, muito. Mas hoje você está entendendo que você não precisa estar com esse cansaço emocional. Você pode entregar tudo para o Senhor e busque a intimidade com Deus, que quando a gente está em comunhão com Deus, nada nos tumultua. Esse tumulto é falta da presença de Deus em nosso coração, sabia? Em nossa vida, falta de direção de Deus. Quando a gente entrega a vida na direção do Senhor, você fica calmo. No meio da demanda, não que você não tem, toda mulher tem. 1000 coisas para fazer. E outra coisa, eu tinha tudo isso que eu trabalhava fora e ainda tinha que cuidar da igreja, tá? Ainda tinha mais essa coisa. Ai, era muita coisa. Vamos cantar.